Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Câmara de Taubaté realiza solenidade sobre a luta contra o câncer. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Quarta-feira tem o nosso quadro Mix dos Esportes. O assunto é o handebol masculino. Nós vamos conversar com o auxiliar técnico Caio Barreira e também com o armador direito Gabriel Rosa. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025 e o Mix da TV está começando agora. Quarta-feira, 26 de novembro, começando mais uma edição inédita do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também pela sua participação. Você que está acompanhando a gente ao vivo pelo canal 4.2 em rede aberta, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mix. E hoje é quarta-feira, é o dia que o Mix da TV abre espaço para falar do esporte local e das conquistas e o handebol taubateano que vem se destacando em suas diferentes categorias. Essa semana, o time de handebol feminino de Taubaté conquistou no último domingo, agora dia 23 de novembro, o título da Copa São Paulo de handebol cadete feminino, após vencer São José dos Campos pelo placar de 18-15 em partida realizada na cidade de Jales, no interior paulista. A nossa produção até separou algumas artes, vou ver se entra aí na tela para a gente poder acompanhar esses destaques para você. Então, handebol feminino de Taubaté conquistando mais um título importante, desta vez na Copa São Paulo. E tem mais destaques também, porque Taubaté e Rio Claro conquistaram títulos da Copinha de Handebol em Jales, disputada entre os dias 15 e 23 de novembro. No destaque, vemos uma foto da equipe masculina da categoria de base, que ficou em sexto lugar na competição. Aqui no meu TP está em sexto, eu tenho informação em quinto, eu já vou confirmar aqui com os meninos se ficou em quinto e sexto. A equipe feminina ficou com a primeira colocação. Parabéns aos resultados, esperamos poder ver vocês também aqui no Mix dos Esportes para contar essas histórias e tradições e esses resultados importantes. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui a categoria principal do masculino, o auxiliar técnico, que é o Caio Barreira. Caio, seja bem-vindo aqui ao Mix da TV, a TV Câmara Taubaté. Obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Falar um pouquinho do nosso esporte aí pro pessoal. E ao lado do Caio está o Gabriel Rosa, que é o armador direito também do time principal. Obrigado pela presença, Gabriel. Eu que agradeço. Acho que é um privilégio estar aqui e poder falar um pouco do nosso projeto e de como vem sendo esse ano. Vamos começar corrigindo, então. Aqui na Copinha, o feminino ficou em primeiro lugar e o masculino ficou em quinto ou sexto lugar? O masculino acabou ficando em quinto lugar. Essa é uma Copa que ocorre no estado inteiro de São Paulo, então tem algumas fases classificatórias. São realmente as melhores equipes sub-16 do estado inteiro que fazem parte desse campeonato, por isso essa conquista tão importante para a base nossa, né? Tanto o primeiro colocado quanto o quinto colocado, mostrando que o handebol de base está crescendo, está tendo mais oportunidades, jogando nos outros campeonatos. Acho que isso é muito importante para os meninos, principalmente. Depois dessa categoria, Caio, esses atletas já vão para a equipe principal ou tem uma outra subdivisão? A gente tem aqui no nosso clube hoje a categoria sub-16, sub-18, né? A gente tem categorias mais baixas também, né? Mas a partir do sub-16 eles vêm para o sub-18, que aí é a categoria onde eu sou o treinador principal, e depois eles vão direto para o adulto. Tem realmente a categoria sub-21, no momento a gente não tem na nossa equipe, mas isso é uma coisa que ocorre só no Brasil. Por exemplo, na Europa, em outros países não tem a categoria sub-21, os atletas acabam transferindo direto da categoria sub-18 para a categoria maior, porque a partir dos 16 eles já estão liberados para jogar os campeonatos principais. É. Bacana, então a gente vai aprendendo um pouco mais desse universo do handebol, também dessas conquistas e da importância dos times de base. Além do masculino, que é o grande destaque, a gente já vai falar mais do time principal aqui, Caio. O time feminino a gente viu aqui na abertura do programa, que conquistou também esse título da Copa São Paulo, também conquistou a Copinha, então as mulheres também estão com tudo nessa temporada. Com certeza. Eles fizeram um projeto bem legal no começo do ano, agregando meninas da cidade, fazendo uma seletiva realmente, né? Com mais pessoas. Acho que isso acabou fazendo com que as meninas se sentissem mais parte da equipe. Antes tinha um pouco de distanciamento, né, da parte masculina e da feminina, mas esse ano, acho que com o projeto do Toco, a Sofia, todo o pessoal aí que veio fazendo
esse projeto, né, com as meninas mesmo, elas conseguiram alcançar resultados muito expressivos, assim, porque a gente não esperava que elas iam conseguir chegar tão longe, assim, tão rápido. Já foram campeões no campeonato super importante aí do estado. Ou seja, o time masculino e as outras categorias acabam servindo de base, de inspiração e de referência para que esses novos atletas, essas novas atletas também, conquistam o seu chamado espaço, o seu lugar ao sol, como a gente tem visto aqui nas equipes aqui de Taubaté. O Gabriel Rosa é o armador direito, fez parte agora dessa campanha octacampeão, né? Quando a gente fala do nosso time Brasil de futebol, a gente fica sonhando com hexa, né? Sim. E aí falar de um time octacampeão, como que é fazer parte disso, Gabriel, dessa conquista? Cara, foi muito intenso, acho que é a palavra que define essa nossa fase na Liga Nacional, Final Four, porque a gente já pegou o Pinheiros, que é o nosso rival direto, sempre foi aqui em São Paulo, a gente tem confrontos com eles direto, e já foi um jogo que já foi para 4 prorrogações e foi decidido na disputa de 7 metros, então acho que isso reflete um pouco de como foi o jogo. Depois disso a gente pegou o Clube do Português, que também é um clube que cresceu muito esse ano, teve boas contratações, vem com um dinheiro bem forte. E é um clube que a gente também não tinha enfrentado esse ano ainda, por ser um clube de Recife, do Nordeste. Então a gente não se enfrentou muito, não jogou nenhum momento do ano, então era um time que a gente conhecia as peças, só que não conhecia muito bem o meio de jogar durante a partida, assim. Então foi uma final também que foi desafiadora, pessoas muito experientes daquele lado, a gente com a nossa experiência, já com a nossa bagagem já de uns anos juntos, a equipe praticamente manteve a mesma, teve poucas mudanças. E, cara, glória a Deus a gente conseguiu sair com esse resultado muito expressivo. Foi a minha primeira Liga Nacional de muitos meninos também. E muito feliz de ter saído com essa vitória da Liga Nacional. Essa fase final, Gabriel, o Final Four aconteceu no Centro-Oeste, né? Essa questão do clima, da temperatura, influenciou também os jogadores? Cara, eu tava falando com o Caio agora na vinda pra cá, né, no carro, falando que foi um jogo de poucos gols. O handball geralmente é um jogo que tem bastante gol. E, querendo ou não, atrapalha um pouco o clima, muito quente. O ginásio às vezes não é o ideal assim como é na Europa, que é climatizado, a gente entende. Só que daí acaba tendo muito suor, escorrega a bola, diminui a velocidade do jogo, que é um jogo rápido, que daí não tem aquela segurança de passar a bola, tá molhada, a gente sente. Então acho que é um jogo mais estudado assim, não fica um jogo tão dinâmico. Mas em questão disso, de resto, eu acho que não atrapalhou nada não. Contra a equipe do Clube Português, que é de Pernambuco, o placar foi 21-19 para a equipe aqui de Taubaté. Mas além da participação do Campeonato Brasileiro, Caio, que é esse octacampeão, né, 8 vezes campeão dessa competição principal aqui no nosso país, tem uma outra competição que está acontecendo e o time principal masculino também vai disputar mais uma final. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o Super Paulistão 2025. Bom, perfeito. A gente tem um jogo, inclusive, que ele ocorre amanhã, aqui no ginásio do Secap, às 19 horas. Esse jogo nosso, ele é muito importante que a gente tenha a torcida, porque são 2 jogos, né? O primeiro jogo da final ocorre aqui em Taubaté, o segundo jogo da final ocorre lá na cidade de São Paulo, no Clube do Pinheiros. Então é o momento da gente mostrar nossa força, trazer o pessoal para realmente dentro do ginásio ali. E não só esse campeonato, né? Esse ano a gente ainda foi campeão da Libertadores, do handball. Tivemos a oportunidade de representar o Brasil no Mundial do Egito, voltamos de lá faz mais ou menos pouco tempo, uma puta oportunidade pra gente também, disputando contra os melhores do mundo realmente. E agora a gente vai realmente buscando o nosso 4º campeonato de 4, né? Então a gente quer fazer 4 de 4 esse ano, ganhando o Paulista. E, bom, acredito que, como o Gabriel Rosa falou aqui, a gente vai enfrentar a equipe do Pinheiros, é uma equipe que a gente já enfrentou eles, inclusive na final da Libertadores esse ano. É uma equipe que conhece nossos jogadores, são jogadores de plantel de seleção brasileira, assim como a gente. E, bom, acredito que vai ser um baita jogo, assim, é um ótimo momento para o pessoal conhecer um pouco mais a nossa modalidade, assim, do real alto nível, o mais alto nível que pode ter no Brasil hoje em dia. Hoje o Campeonato Paulista ele tem também um alto nível, como acontece com o Campeonato Brasileiro, porque as principais equipes também estão localizadas aqui nessa região. Acaba sendo também mais uma competição tão forte quanto a nacional? Cara, a gente até fala que tem algumas equipes do estado de São Paulo que elas são fortes a ponto de jogar o Campeonato Nacional, só que às vezes falta o incentivo e acabam não conseguindo. Então, pelo Campeonato Paulista, o estado de São Paulo hoje em dia ele é o mais forte, se eu não me engano a gente tem 10, 15 equipes nas categorias sub-16, são 19 equipes, 22 equipes disputando diversos jogos, então isso acaba trazendo com que o estado seja mais forte, com que tudo aqui
acaba ficando um pouco mais centralizado, sabe? Bem, a campanha do Super Paulistão nos últimos jogos, só para você entender, nas semifinais o Pinheiros venceu São Caetano por 40-30, garantiu a vaga na decisão, e o Taubaté venceu o time de Guarulhos por 36-28. E agora chega a fase final, Gabriel. São 2 jogos para disputar? São 2 jogos. Esse ano foi diferente, porque ano passado a gente ganhou, ano retrasado a gente ganhou os jogos do Paulista, no meio do campeonato, e trouxe a final para Taubaté. Esse ano inverteu os papéis, então a gente joga o primeiro jogo aqui e decide lá. Então acho que já é um momento diferente. A gente sabe que jogar lá é sempre difícil, então a gente vai com força total amanhã para conseguir essa vitória e buscar por uma vitória lá ou no máximo um empate, que já classifica a gente e já deixa a gente como campeão. Então o primeiro jogo amanhã, dia 27, e a volta, que seria o jogo, vai ser no sábado agora. Isso, já, sábado, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Então, Gabriel, quero aproveitar aqui a sua presença para você fazer um convite aqui para a população de Taubaté, para quem está assistindo a gente agora, poder assistir vocês, acompanhar nas redes sociais. Se tiver disponível, quiser ir lá no Secap levar energia, né, e ficar mais próximo da equipe, com certeza vai contribuir ainda mais. Então, boa tarde primeiramente ao pessoal do Vale, pessoal da região, quem está assistindo. A gente vem fazer um convite aqui a assistir o nosso jogo amanhã no Secap, às 7 horas da noite. Vai acontecer a nossa primeira final do Super Paulistão de Handball contra a equipe de Pinheiros. Então é um jogo muito importante para a gente quer fechar esse ano com chave de ouro e conta com a torcida de todo mundo e todo mundo que pode estar presente ou pode estar assistindo também pelo YouTube do Handball Taubaté. Bem, o convite está feito aí pelo armador direito, Gabriel Rosa, convite feito, e a gente lembra que a final, o primeiro jogo da final é amanhã, tá feito o convite aí, só se você tiver disponibilidade, quiser dessa força, tá todo mundo aí querendo a sua energia, seu incentivo. Para a gente encerrar, Caio, qual que é a mensagem que fica para as categorias de base, para quem está assistindo a gente aqui agora, tem um adolescente em casa, uma criança que tem bastante energia e talvez seja um talento aí no handball, como é o caso de vocês, e que precisa só ter esse pontapé inicial para começar na modalidade? Bom, acho que o primeiro ponto é dizer que o esporte leva a gente a lugares inacreditáveis, a gente conseguiu conhecer o mundo, representar o nosso país, representou na seleção brasileira de categoria de base, como analista de jogo, representou em mundiais como jogador, então eu acho que é uma baita oportunidade de vocês conhecerem mais pessoas, conhecerem lugares, realmente abrir o mundo para vocês, para estudos, ter essa oportunidade de ser algo a mais, sabe? Então assim, a gente sempre faz que os meninos são atletas, mas eles também estudam, os meninos eles buscam aperfeiçoamento em diversas áreas. E, bom, fica o convite aí para todo mundo que quiser. Os nossos jogos são sempre gratuitos, tem uma atmosfera incrível, nossos atletas são muito legais, são conhecidos no TikTok e Instagram, então eles têm um carinho muito grande pela molecada aí. E os nossos treinos ocorrem literalmente todos os dias, no período da tarde, no Secap. Então, tem um filho aí, tem uma filha, quer que eles conheçam handball, principalmente se for canhoto, a gente brinca aí, leva pra gente lá na quadra, que com certeza a gente vai acolher muito bem, vai sentir parte da equipe e logo menos já tá jogando com a gente esses campeonatos incríveis. Pra gente encerrar, Gabriel, qual que é a importância do handball na sua vida? É essência, o handball é a essência da sua vida? Você respira e vive handball? Cara, eu respiro e vivo handball. Handball, eu falo que mudou minha vida. O primeiro estado que eu já conheci, fui jogar, saí do Sul, fui pro Nordeste. Então já foi uma cultura totalmente diferente, quebrei paradigmas, conheci pessoas. Acho que o handball traz muitas pessoas para a vida, assim. Pessoas que eu já nem imaginava, que quando eu era mais novo, assistia jogar e nem imaginava que iria conhecer, iria jogar junto. Então me levou a muitos lugares também, tive a oportunidade de realizar alguns sonhos. Claro que quero mais sempre. Só que, cara, hoje em dia eu já falo que eu já sou muito realizado, com 23 anos já sou muito feliz com o handball. Gabriel, obrigado pela presença, parabéns pelos resultados, estendendo aqui em nome de toda a equipe da TV Câmara Taubaté a disponibilidade que o handball sempre teve aqui com a nossa emissora, sempre veio aqui mostrar os resultados, compartilhar com a gente, incentivar também novos atletas. Parabéns pelos resultados mais uma vez, sucesso na trajetória e que a gente possa encontrar em outras oportunidades para contar de outras conquistas e resultados aí para a nossa cidade. É isso. Perfeito. Quero agradecer também ao Caio pela participação, Caio Barreira, que é auxiliar técnico. Obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho e que vocês continuem incentivando aí novos atletas. Perfeito, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Nós conversamos com o auxiliar técnico, Caio Barreira, e também com o armador direito, Gabriel Rosa, que fazem parte da equipe do handball masculino de Taubaté, a equipe principal. Eles estão se preparando porque amanhã, a partir das 7 horas da noite, lá no Secap, tem o primeiro jogo da final
do Super Campeonato Paulista 2025, que é o Super Paulistão. Falar de esporte é falar de qualidade de vida, é falar de cidadania, e esta é uma das pautas e diretrizes aqui da TV Câmara Taubaté. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem notícias e informações. O governo federal quer desburocratizar e baratear o processo para obtenção de CNH, e também tem o Programete é Lei e ainda tem um short do programa Espaço Comunitário. Fique conectado com a nossa programação, a gente volta em instantes, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência. Além de assistir o Mix da TV, você também pode participar mandando dicas, sugestões e opiniões. Quer saber como você faz tudo isso? Basta entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Todos os canais disponíveis para você participar aqui da nossa programação. E agora chegou a hora do nosso programa em que você fica muito bem informado com tudo que está acontecendo em Taubaté e na nossa região. Vamos para o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. A Câmara de Taubaté realizou na segunda-feira passada, dia 24, a solenidade sobre a luta contra o câncer. E quem traz mais informações é o repórter Lucas Levin. E a gente conversa agora com a vereadora Zelinda Pastora, que é a presidente da solenidade. Vereadora, por que é importante o Poder Legislativo celebrar o Dia Municipal da Luta contra o Câncer? Primeiramente, essa data é tão importante. Nosso município carrega no seu calendário oficial um dia específico para esse debate. Essa causa tem força na nossa cidade. Tem muitos parlamentares aqui, colegas, que têm levado essa bandeira na nossa cidade e têm contribuído por essa luta e por essa causa. E hoje, especificamente, então, essa data que está no calendário oficial, nós paramos aqui na Câmara Municipal para discutir esse assunto e também homenagear pessoas que têm enfrentado e pessoas que têm sido agentes de transformação contra essa causa. Profissionais, vamos homenagear aqui voluntários, vamos homenagear médicos que têm dedicado a sua vida a essa luta e também vamos homenagear uma mulher que tem aí travado essa luta. E é importante ressaltar que não é fácil passar por isso, então é importante a gente homenagear sempre as pessoas que estão, né, do lado da saúde, quem passou, quem venceu essa doença, né? Só quem passou é que sabe, a família que teve uma pessoa nessa situação é que sabe o que é passar. O diagnóstico em si, quando vem a notícia, né, já é um pré-luto de uma família, aquela informação, a psicologia fala que é um luto. Você digerir, você ter aquela informação e você ter essa reação à informação. Cada pessoa, cada família reage de uma maneira. E o entorno, os grupos de apoio, os profissionais da saúde são importantíssimos nesse processo de acolhimento, porque nessa hora o emocional é tudo.
O emocional nesse processo, a forma que a pessoa é acolhida, a forma que ela é direcionada, a forma que ela é assistida, faz toda a diferença no seu processo, porque a mente dela, o quanto ela confia naquele processo ou enquanto ela se entrega naquele processo, vai definir muito o resultado. Por isso, precisamos homenagear as pessoas que passam por essa luta, mas as pessoas que estão em volta, assistindo, acolhendo e apoiando quem passa por esse processo. Muito obrigado, vereador. E você pode acompanhar essa solenidade e outros programas da TV no canal do YouTube TV Câmara Taubaté. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Ainda nesta edição do Mix da TV, a gente volta com outros fatos de Taubaté e também da nossa região no Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short da edição desta quarta-feira, dia 26 de novembro. O espaço comunitário visitou a Casa São Francisco de Idosos. Então, a repórter Tânia Vinhas vai contar mais histórias interessantes pra gente. Vamos ver? Solta o play. Alguns abandonados e trazidos para cá para serem acolhidos, outros não, outros têm a família que a família não consegue, existe toda uma triagem, não é assim, não, existe uma triagem, existe uma responsabilidade social, tanto da casa quanto da municipalidade, para quando essa vaga ela é preenchida com os idosos. E, infelizmente, a vaga é gigantesca. Sabe, a vaga não, a fila para vagas, né? Eu falo que eu comparo com a creche, sabe? Mas na verdade, Lilian, a gente vê principalmente em tempos eleitorais, sempre fala, não, a fila da creche, tá precisando de creche, tá faltando creche. Exatamente. Mas um grande problema hoje é a questão da terceira idade, a questão que a população está envelhecendo. Tem menos crianças e mais idosos. Antigamente, e precisa pensar nisso. E a vida útil antigamente era 70 anos, você já, hoje não, graças a Deus. Sim. Né? Então, eu acho que as pessoas elas não podem ficar inércia a essa necessidade. Eu nem gosto porque eu sofro muito. Então, às vezes você pode até não ter o contato, porque nós sabemos a nossa limitação e ninguém é obrigado a nada. Mas aqui tem outras atividades. Nós temos agora, foi implantado agora o Bazar Permanente, onde voluntários também vêm aqui toda segunda e quarta, que é onde a gente consegue captar recurso, porque o que vem, o aporte que vem da municipalidade não é suficiente, porque quem tem um idoso em casa sabe que custa. Sim. Então tem o cuidador, tem o enfermeiro, tem o médico. Aqui não é uma clínica de saúde mental, mas nós já temos os nossos idosos que estão com Alzheimer, que precisa de um cuidado, precisa de uma demanda maior de atenção e cuidados. Nós temos muitos cadeirantes. Então, assim, o voluntariado, às vezes, ele é visto de uma maneira assim, é só para... Não, é para vir. Olha, então, si também, suas habilidades, os seus talentos, porque Deus nos faz cheios de talentos, né? E não é pra gente morrer neles mesmos. Somos seres que vivem em sociedade, tem que pensar na comunidade. Porque nós também vamos envelhecer, né? Se Deus quiser. Amém. Na melhor das hipóteses, nós seremos idosos. Exato. E assim, quando a gente chega na quarta idade, né? Na meia idade, que é a partir dos 40 anos, eu já tô indo lá para mais da meia idade. Eu já tô no declínio. É igualzinho a adolescência, né? A adolescência é o ápice. Agora, quando você chega na meia-idade, que ali nos 40, eu já estou chegando na terceira, porque eu já estou quase 60, você vai declinando, e aí você precisa de atividades, você precisa de exercícios, né, de raciocínio, para que você não fique uma pessoa apática. Sim. Então, a Casa São Francisco preocupa com esses detalhes, né, porque eu brinco que o nosso Deus é um Deus de detalhe. E quando Ele nos confia algo tão valioso como vidas que são abandonadas, porque nós temos muitos casos aqui de familiares, e aqui eu não estou julgando ninguém, nem estou dando nome, né? Mas a gente está dizendo a verdade. São muitos familiares que levam o seu idoso para o hospital porque ele sofreu alguma coisa e nunca mais ele volta. É assim, então é sofrido. E se a Casa São Francisco não acolhe, quem vai acolher? Porque o hospital também não tem como. Então, entra toda uma parceria junto com a municipalidade, é uma corrida louca, porque a gente não quer deixar, mas a gente também não pode acolher sem a condição necessária. Mas graças a Deus sempre há essa parceria, essa boa comunicação entre a municipalidade e a sociedade e a Casa São Francisco, porque
é um tripé, né? Ninguém caminha sozinho. O terceiro setor é isso, né? É um tripé. Então, a gente tem conseguido, sim. Agora, é muito importante que as pessoas, o ouvir falar, o julgar, é muito fácil, né? Mas vem aqui conhecer e se por acaso, e com certeza pode ser que ache algo a ser melhorado, eu acho que isso é fazer parte do processo. Né, então, isso que vocês estão fazendo é um trabalho sensacional, é algo que não tem preço, tem valor, porque vocês levam para o mundo, né? Porque quem recebe aqui pode multiplicar lá, vocês estão levando para a sociedade uma necessidade, não só de coisas, mas de pessoas, de voluntários da humanidade, que é o que o dinheiro não compra. Às vezes a gente precisa muito, fralda, mas isso a gente consegue fazer uma vaquinha, a gente junta no grupo do WhatsApp, mas eu estou dizendo daquela parte que às vezes a gente julga, mas não tem a coragem, a ousadia de vir conhecer e dizer, olha, eu posso dar um pouquinho do meu ouvido, do meu cuidado. Graça, né? Aí você não precisa dar dinheiro, não precisa dar fralda, não precisa dar nada, só o seu tempo. E é assim, é a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. A gente não sabe o dia de amanhã, né? E independente, ainda que nós, graças a Deus é tão sábio que Ele não nos fez permitir de saber o dia de amanhã. Mas ainda que nós soubéssemos, eu acho que faz parte da nossa dignidade, nós somos privilegiados. Sim, com certeza. Sabe, não só ficar olhando para o próprio umbigo, mas também ver que existem vida além da nossa vida, né? Graças a Deus que o meu pai e a minha mãe estão comigo e a gente tem essa condição, mas e aqueles que não têm? Eu vou fingir porque não é problema meu? Não, é problema nosso, sim. É problema meu, é problema seu, é problema da sociedade, é problema da TV Câmara, é problema da municipalidade, do executivo, do legislativo, é problema nosso. Nós não estamos falando de uma cadeira, nós estamos falando de vidas. O episódio completo do programa Espaço Comunitário e também os outros episódios além da Casa São Francisco estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa. A seguir, o governo federal quer desburocratizar e baratear o processo para obtenção da carteira de motorista e ainda tem notícias e informações e tem um short do programa Câmara na Rua. Fique conectado com a gente, o Mix da TV desta quarta-feira volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência, você está acompanhando a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e a sua participação. E agora a gente segue o Mix da TV porque tem o quadro que fala sobre as legislações amparadas aqui pela Câmara, aprovadas e que estão em vigor na nossa cidade. E hoje o LA fala sobre a Lei do Sossego Público. LA. Você sabia que existem níveis de ruídos que devem ser respeitados na cidade de Taubaté? A Lei número 5.201, em vigor desde 2016, determina os níveis de ruído máximos que podem ser produzidos na cidade por empresas, pessoas físicas e eventos. Além de determinar esses níveis de ruído, a lei ainda define que escolas, creches, asilos de idosos, maternidades, hospitais com leitos para internação possuem uma zona de silêncio de 200 metros de raio que deve ser respeitada. A lei proíbe que sejam utilizados fogos de artifício, serviços de alto-falantes como meio de propaganda ou publicidade, inclusive política. Também proíbe alarmes sonoros de segurança que durem mais de 15 minutos e cultos religiosos que ultrapassem o nível de 65 decibéis no período das 19 até as 7 horas. As denúncias de poluição sonora devem ser feitas na Prefeitura, por meio do setor de protocolos registrados por escrito. Os episódios do programete LA são exibidos diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a gente segue o nosso Mix da TV, porque chegou a hora de você ficar muito bem informado com as últimas notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Vamos para o nosso segundo e último giro do Mix de Notícias.
O governo federal quer desburocratizar e baratear o processo para obtenção das carteiras de motorista. Quem traz todas as informações é a repórter Tânia Vinhas. É um projeto de lei que está dando o que falar nas ruas aqui de Taubaté e no Brasil inteiro. Será que a autoescola vai acabar? Para responder essa pergunta, converso com Rafael Silva, da Escola de Trânsito. Ele é especialista nisso. Então, Rafael, já pergunto direto. A autoescola vai acabar ou não vai acabar? A autoescola não vai acabar. Por quê? Existe o artigo 155 do CTB que estabelece que a formação tem que ser feita por instrutor ou instrutor vinculado à autoescola. O ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, falou que quer que o pai, né, um parente, que a pessoa não precise de autoescola, não precise de instrutor para tirar a habilitação. Então, hoje, existe o exame prático, e o exame vai continuar, né, se ele quisesse acabar com o processo. E daí, quando a pessoa fosse fazer o exame, como que ela ia se preparar para esse exame? Ia aumentar o número de reprovas. Então, o instrutor, ele vai passar a norma de circulação e conduta, memória muscular, né, ligar o veículo, colocar a primeira, baixar o freio de mão, pisar na embreagem, acelerar, soltar a embreagem. Então, todo esse processo é ensinado pelo instrutor na autoescola. Na parte teórica, explica como fazer e na prática, ali, executando. Então, é muito importante. A diferença principal, então, seria na parte teórica, né? A aula não precisaria o aluno vir até a escola, poderia estudar de casa, seria um pouco diferente nesse sentido. Então, hoje, o ministro ele não tem capacidade de alterar a lei. Quem pode alterar a lei é os deputados, né, através de projeto de lei, deputado federal. O ministro ele quer alterar a resolução do CONTRAN. Então, sim, pode haver uma mudança, mas essa mudança tem que ser conversado com quem faz parte do processo de habilitação, nada sem nós, sobre nós. Então, as pessoas, ele quer mudar por uma ideia dele, mas não consultou quem faz parte do processo de habilitação. O principal argumento é diminuir custos, que a gente sabe que a autoescola para tirar uma carteira de habilitação é caro, não é todo mundo que pode pagar. Mas a gente também sabe que existe essa conversa para muitas coisas, por exemplo, as malas no aeroporto que prometeram baixar o preço, não baixou. Você acha que isso vai fazer diferença no bolso da pessoa? Então, aqui na nossa região, o ministro falou que a habilitação está R$4.000. Então, hoje, a habilitação aqui em Taubaté, por exemplo, no Vale do Paraíba, está por volta de R$1.500. Então, se você pegar 20 aulas de carro e 20 aulas de moto e dividir, o valor não é tão alto assim. Então, se realmente a habilitação fosse R$4.000, com certeza essa mudança que ele queria fazer, né, iria baixar o valor da habilitação. Mas hoje o valor que é praticado já está um valor baixo, não tem como reduzir mais que isso. O que ele tem que fazer hoje, como ministro, é dar incentivo para as autoescolas, isenção de IPVA para veículo de autoescola, na compra de carro zero ICMS IPI, para a autoescola, daí a autoescola sim vai conseguir reduzir o processo de habilitação e manter a segurança no trânsito, porque ele quer tirar a autoescola, mas não quer colocar nada no lugar. Então isso aí vai aumentar o número de acidentes de trânsito. E esse é um ponto muito importante, né? Dá para confiar se hoje em dia, com todos esses processos, ainda tem muito acidente de trânsito, se mudar essa resolução, essa regra, o que a gente pode esperar? Então, hoje, eu conversando com pessoas habilitadas, que tirou habilitação lá atrás, que falou que não fez curso, eu pergunto para elas, qual que é a diferença da linha seccionada para a contínua, da branca para a amarela? Por que usa duas linhas no chão, por que usa uma linha apenas? Eles não sabem responder, então eles querem acabar hoje com o curso teórico, querem acabar com as aulas práticas, então a tendência é a pessoa conduzir na via pública sem entender as normas de circulação, né? Transitando na contramão, causando mais acidente de trânsito. E só quem teve alguém que é vítima de acidente de trânsito, né, sabe da importância da pessoa estar dirigindo de maneira consciente. Exatamente, então essa história ainda está um pouco no campo das ideias, né, Rafael? A gente vai ter que aguardar Brasília, o que eles vão decidir sobre o futuro das autoescolas, que ainda vão existir, mas pode mudar um pouco a realidade, a rotina. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tânia, pelas informações. O governo federal deve oficializar ainda neste mês essas mudanças no processo de habilitação. O ponto que ainda gera debate entre os técnicos é a definição do número mínimo de aulas práticas. Inicialmente, a intenção era extinguir por completo essa obrigatoriedade, mas após uma consulta pública online, o governo passou a discutir um número mínimo para garantir a segurança no trânsito. E a gente segue aqui o Mix da TV com mais notícias e informações para você.
até porque o handebol masculino esteve aqui participando e a repórter Tânia Vinhas vai trazer mais informações sobre essa modalidade. É o que a gente acompanha na sequência. É isso mesmo, a final do Paulista está chegando, então eu vim conversar com o Gui, que é ponta esquerda aqui do nosso handebol de Taubaté. Quero saber, Gui, como que tá os preparativos para essa final contra o Pinheiros. A gente sabe que o físico vocês já mandam super bem, como que tá o psicológico? Bom, primeiramente, boa tarde. A gente está muito preparado para esse jogo, a gente enfrentou a equipe do Pinheiros muitas vezes durante o ano, né? Essa é a quarta final que a gente vai enfrentar eles durante essa temporada. Na verdade, durante a Liga Nacional, a gente enfrentou eles na semifinal, foi praticamente uma final adiantada. Foi um jogo muito difícil, a gente foi para 4 prorrogações, foi decidido nos 7 metros. Então acredito que as equipes estão muito mapeadas, né, por se conhecerem bastante. Mas a gente já fez o nosso trabalho de vídeo, toda a parte tática. Acredito que agora é só entrar com o que a gente sabe e fazer o nosso melhor. Vocês vão chegar no Campeonato Paulista já com a vitória do Nacional. Isso está contando bastante aí na autoestima de vocês, na confiança? Eu acredito que conta nisso, né? A parte de confiança é muito importante. Acredito que cada um buscando o seu melhor o seu melhor 100%. Isso ajuda demais e tendo ganhado a Liga Nacional, tendo ganhado a Supercopa e a Libertadores, isso ajuda demais, a confiança está lá em cima. Mas a gente sabe que a equipe deles é uma equipe muito forte, muito bem treinada, então a gente tem que fazer a nossa parte, tem que entrar concentrado, sem salto alto e colocar o nosso melhor jogo dentro de quadra. Quer fazer um convite para a população vir acompanhar o jogo? Sim, a gente joga amanhã aqui no ginásio do Secap. Peço que todo torcedor de Taubaté que conseguir vir prestigiar ajude, a entrada é gratuita. Então vem assistir um bom jogo de handebol. A nossa equipe é uma equipe muito qualificada, então seria muito bom ter uma grande quantidade de torcedores aqui torcendo pela gente. Então vem para o ginásio. Exatamente. Gui, eu como jornalista tenho que falar que venço melhor, mas eu como tabatiana vou falar que venço Taubaté. É isso aí. Volto com vocês aí no estúdio. A partida desta final, o primeiro jogo da final, acontece no ginásio do Secap, que está localizado na rua Miguel Pistilli, número 488. O jogo também será transmitido online a partir das 7 horas da noite no ginásio do Secap. E nesta edição aqui do Mix da TV, nós conversamos com o auxiliar técnico, o Caio Barreira, e também com o amador direito, o Gabriel Rosa. Essa conversa está impedível aqui, então você acompanha também na hora do papo. Então, boa sorte aos nossos jogadores representando o Taubaté em mais uma final importantíssima da competição. Outras notícias e informações você acompanha amanhã, a partir das 9h30 da manhã, no Boletim Câmara, com a apresentação de Ana Laura Costa, e também no Mix de Notícias, que volta na edição da tarde de amanhã do Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente segue aqui na reta final do Mix desta quarta-feira para o nosso último short. O Câmara na Rua conhece um pouco mais das instituições e das empresas de Taubaté. E o Miguel Cater vai contar agora para a gente sobre a macrodrenagem aqui do nosso município. Vamos ver? Solta o play. É isso aí, Miguel. Hoje a gente teve uma importante audiência pública, né, sobre o plano de macrodrenagem e sobre as ações que serão tomadas pela Prefeitura para resolver os problemas de inundação aqui no município. E durante a audiência a gente discutiu diversos locais, diversas formas de resolver esses problemas. Aqui agora a gente está próximo ao sítio Santo Antônio, né? Aqui atrás da gente é a Chácara Silvestre e tem uma área aqui que está disponível para poder construir um reservatório de detenção. É o piscinão? Basicamente é um piscinão, porque o que acontece? No sítio Santo Antônio, historicamente, ele sofreu com muitos problemas de enchente. Então, se a gente construir um equipamento aqui desses, ele seria essencial para poder conter as águas e impedir que elas cheguem ao destino, elas façam essa travessia com velocidade e causem problemas no bairro ajusante. O piscinões, Gabriel, eles têm um efeito que se é propagado mesmo, porque às vezes também ele não faz o que a população espera e precisa. Uma outra coisa, aqui está canalizado esse córrego e o problema é que ele não é estacionado aqui, a água não estaciona aqui, ela vai para lá e aí causa o problema da enchente e da inundação. Tô certo, é isso? Exatamente. Aqui é onde o córrego ele termina em seção aberta e ele segue por uma travessia por baixo da Dutra. No bairro do sítio Santo Antônio existem diversos gargalos já identificados lá com relação à microdrenagem, então isso também teria que ser ajustado, né? E aí eu ressalto, né, esse equipamento, né, esse piscinão, nós temos o anteprojeto
para a execução dele, né? A gente ainda precisa buscar recursos para fazer o projeto executivo e para executar essas obras, né? E tudo isso já está previsto no plano de macrodrenagem. E aqui é uma área de preservação, né? É uma área pública de preservação. Isso aqui é uma mata exótica, não é isso? Explica, porque as pessoas veem esse mato e acham que é abandono. Exatamente, aqui temos uma área de preservação permanente, né, desse curso hídrico que desce ali do Chácara Silvestre, né, ele drena toda a região aqui, lá das proximidades do Parque do Itaim, ali do Chácara Silvestre, e aqui, como você vê, a vegetação que tomou conta aqui, infelizmente, a maior parte é exótica, né, então é uma área que, apesar de ser de preservação permanente, ela não está, evidentemente, tão preservada assim com relação à questão de vegetação nativa, né. Você não respondeu para mim, eu vou só ser um pouco mais persistente. Os piscinões, ele atingem o objetivo 100%? Então, isso ou é paliativo? O piscinão, ele é uma medida que é aplicada quando as outras soluções elas não surtiram efeito, né? Na verdade, deve sempre ser evitado esse tipo de solução quando possível, né? As soluções mais indicadas são sempre aquelas soluções baseadas na natureza, né? Nós temos os jardins de chuva, né? As áreas permeáveis, e tudo isso deve sempre ser prioridade. A questão do piscinão, quando ele não surte efeito, normalmente é porque não está sendo feita uma manutenção adequada, ou o próprio piscinão não foi dimensionado corretamente, né? Eu digo isso porque o plano de macrodrenagem ele teve esse cuidado para propor esses reservatórios com a dimensão adequada para cada caso. A alternativa do piscinão aqui seria uma alternativa menos custosa, em termos de... Porque ou seria isso, ou seria a substituição de todas as interferências existentes a jusante, o que seria muito mais caro. Agora nós vamos lá para o lado do sítio Santo Antônio, é isso? Onde a água chega e onde tem vários gargalos. E o Gabriel vai contar para a gente o que a prefeitura precisa fazer para que isso seja solucionado. Vem comigo, vamos lá. Então nós saímos lá daquela reserva onde tem um córrego canalizado que faz com que a água seja escoada aqui para o Parque Santo Antônio. Para frente você vai para o Distrito Industrial do Una, Pindamonhangaba. Estamos aqui no túnel Engenheiro João Ortiz. Secretário, então a água vem de lá para cá e aqui é causada a inundação e a enchente. Por quê? Exatamente, Miguel. Aqui foi identificado pelo plano de macrodrenagem que a tubulação aqui está subdimensionada para comportar essa quantidade de água que é aportada ali do Chácara São Silvestre. Na verdade, aqui nós temos 2 tubos de 1,20 m e um tubo de 1 metro. O correto seria ter 2 galerias de aduelas, se não me engano, de 2,5 por 2,5. Né? E, no caso, como falado lá, se for feito esse reservatório a montante ali no Chácara Silvestre, resolveria já o problema e não seria necessário trocar a tubulação aqui. Uma vez feito lá, não precisa mexer na tubulação aqui, porque do jeito que está hoje não dá vazão à tubulação que está aqui no residencial, é isso? Exatamente. E aí, no caso, o reservatório seria uma alternativa menos custosa. Mas os dois estão sendo contemplados no plano de macrodrenagem. Aí é uma decisão financeira, de custos da própria prefeitura, seria isso? Exatamente, tudo vai ser avaliado, tanto as questões técnicas, questões financeiras, questões ambientais, para a gente tomar uma decisão com relação a qual será a melhor proposta. Então esse é o problema aqui nessa área entre Chácara Silvestre e Residencial Santo Antônio. É um córrego canalizado que não dá conta de sustentar a água ali, ela é escoada aqui para o Parque Santo Antônio, onde a tubulação é subdimensionada, correto? Essa é a explicação desse local de enchente, secretário? Exatamente, é isso que consta no plano de macrodrenagem. Você acompanhou apenas um trecho do programa Câmara na Rua. O programa na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. No programa de hoje você viu que o governo federal quer desburocratizar e baratear o processo para obtenção da CNH. No quadro Mix dos Esportes, nós conversamos com o auxiliar técnico, o Caio Barreira, e também com o armador direito, o Gabriel Rosa, falando sobre as expectativas para a final do Super Paulistão de Handebol, que tem o primeiro jogo, a final amanhã, a partir das 7 horas da noite, no Secap. O próximo Mix da TV vai ser amanhã, quinta-feira, e a gente vai falar do quadro Pop Verso, que é o seu momento para a geração Z, falando para a geração menos 30. E a gente vai falar sobre o lançamento da última parte da série Strange Things, que chega na sua última temporada. E quem chega aqui para trazer todas as informações é a estagiária Viviane Ângelo.
Muito obrigado pela sua companhia, também pela sua audiência. Continue conectado aqui com a nossa programação. Eu te espero amanhã aqui na TV Câmara Taubaté. Até lá.